Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal e se gostar do vídeo dá um like e compartilhe. Opa, já entrei direto aqui no tópico de hoje. Lembrando que a Capitalismo é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Nós temos diversos produtos de recomendações, incluindo o Top Renda Fixa, o Top Fundos de Investimentos são recomendações de fundo de renda fixa, fundos multimercados, ações e também fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de bolsa por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Top Renda Fixa, do Top Fundos e do Invista em Ações, para quem quer montar carteiras diversificadas de investimentos. E o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de bolsa, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, né? Porque ele traz com ele o Invista em Ações e também nós temos as recomendações de Day Trade, Swing Trade, Long Short, opções e assim por diante. E finalmente o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar também, como sempre, aqui a parte dos relatórios grátis, né? Para baixar qualquer um desses relatórios. E essa semana eu vou atualizar ainda com o relatório aí que a gente disponibilizou para os clientes a respeito dos resultados do Banco Itaú e da nossa recomendação. Para baixar qualquer um dos relatórios é só colocar o nome e o e-mail de vocês. Assim vocês vão fazer parte do nosso mailing, colocando o telefone, nós convidamos vocês para fazer parte da lista do WhatsApp. E para fazer parte da lista do WhatsApp direto, é só seguir o passo a passo que vai estar aqui na descrição. Lembrando que a lista não é grupo, então vocês podem interagir com a gente. Hoje, pessoal, mais uma vez, eu vou deixar aqui na descrição também o link. Vamos falar um pouquinho a respeito aí de fundos imobiliários, trazer o ranking de dividendos de fundos imobiliários, né, através da metodologia do Dividend Yield. O Dividend Yield é a média do que foi pago nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação ou do fundo imobiliário. Lembrando que dividendos aqui são todos os proventos, né? Amortização, juros sobre capital próprio, no caso das ações, e também o pagamento dos aluguéis, que seria dos fundos imobiliários ou dos dividendos mesmo das ações. Tá? Então, se, por exemplo, o fundo imobiliário distribuiu R$10 de dividendos nos últimos 12 meses, e a cota dele hoje custa R$100, ele tem um yield de 10%. Né? Obviamente, só olhar o yield passado não é garantia de yield futuro, né? Mas a gente traz mais aí como informativo até para poder chamar e falar a respeito dos fundos imobiliários em si. Então aqui, pessoal, vão ter duas listas. A primeira tem os maiores yields em 12 meses, tá? E aqui, pessoal, para quem já acompanha um pouquinho mais o mercado de fundos imobiliários, aqui já tem algumas armadilhas, né? A gente já vê o primeiro fundo imobiliário aqui com maior yield, teve um yield de 19,25%, em compensação, até porque as cotas caíram bastante nos últimos 12 meses, caíram 33%. Então, muito cuidado, pessoal, por essa questão de se guiar só por um indicador, tá? Como eu falei, o que a gente traz aqui é informativo, não é recomendação de nada, mas sim instigar e mostrar como é que funciona o mercado de fundos imobiliários. Né? Para quem acompanha o mercado sabe que o Torre Almirante Barroso vai perder a Caixa, né, que é um dos principais locatários, a cota caiu, tem problema de vacância, o prédio precisa de uma profunda reforma, né, e como a cota caiu, obviamente o yield acabou aumentando um pouco. A mesma coisa que o FIX, né, o General Shopping, tem problema de inadimplência dos shoppings, são dois shoppings, né, que fazem parte da carteira desse fundo, tem problema de inadimplência, está terminando se já não terminou, acho que termina em março, abril, a renda mínima garantida em função da queda da cota também, o yield acabou se elevando. Então cuidado com essas armadilhas, a gente tem que conhecer bem, né? Em compensação tem outros fundos aqui, como o RB Capital, o RB Capital Renda, o Capitânia, o FEX, que inclusive a gente fez um vídeo, acho que faz uns 3 ou 4 meses. Esses aqui são os maiores yields e aqui tem o retorno da cota nos últimos 12 meses. E também temos o contrário, né? Aqueles que mais se valorizaram nos últimos 12 meses, qual foi o yield. Então a gente tem a questão da valorização dos últimos 12 meses desses fundos que fazem parte do IFIX e também o Dividend Yield. E em primeiro lugar, né, ficou com um retorno de 30,62%, foi o Credit Suisse Recebíveis Imobiliários, o HGCR11, que ainda teve um yield aí, o yield atual está na casa dos 8,72%. Então ele se
notabilizou aí por ter rendido bem também em termos de valorização da cota e também por ter pagado um yield mais gordo, tá? E é justamente sobre esse fundo aqui que a gente vai falar um pouquinho. Eu quero apresentar ele para vocês e falar a respeito de alguns detalhes, tá? Primeiro, né, pessoal, Credit Suisse, Hedging Grifo, uma das maiores gestoras do mundo, aí, dispensa maiores apresentações. Vale a pena entrar no site ali para acompanhar a questão dos fundos imobiliários, né? É bem transparente, né? Principalmente esses da Credit Suisse. E aqui tem um relatório ainda do mês de janeiro, o relatório de fevereiro ainda não foi disponibilizado, tá? E aí, primeiro comenta aqui a respeito da questão do pagamento de proventos, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Aí comenta algumas questões importantes. Aqui durante o mês foram adquiridos CRIs, né? Esse fundo é o que a gente chama de fundo de papel, ele compra crédito e recebíveis imobiliários, né? O início das atividades dele foi em 2009, administrador é o Credit Suisse, o escriturador o Itaú, a taxa de administração é 0,8% sobre o valor de mercado das cotas. Aqui, se a gente for comparar, né, pessoal, tá até um pouquinho mais baixo, normalmente cobra em torno de 1%, só que ele cobra também uma taxa de performance, né? Cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% da taxa do CDI. Normalmente, né, quando a gente olha aqueles fundos de renda fixa ou fundo multimercado, a taxa é 20% do que exceder 100% do CDI. No caso, esse fundo aqui vai cobrar 20% do que exceder 110% do CDI, já que o objetivo do fundo, como ele é um fundo que tem o patrimônio dele de renda fixa, apesar dele ser cotado em bolsa, né, o objetivo dele justamente é bater o CDI. Aí voltando aqui, né, pessoal, ele traz só um resumo do que aconteceu durante o mês de janeiro aqui, né, primeiro em relação à questão do pagamento de proventos, que a gente vai ver daqui um pouquinho, dos CRIs que foram adquiridos. Então foram adquiridos 12,6 milhões em 2 novas operações de CRI, lembrando que ele faz a gestão ativa desses CRIs, da mesma forma que ele pode comprar um CRI, se o gestor achar interessante, ele pode também vender o CRI, tá? E aqui comenta também em relação à questão de um CRI que eles têm da Gafisa, né, que apesar do CRI estar adimplente, no mês de janeiro, a Gafisa, né, que para quem conhece é uma empresa meio problemática do ramo imobiliário, não fez o pagamento dos juros mensais. Então, na próxima assembleia vai ser discutida a possibilidade até de ter um resgate antecipado aqui desse CRI, tá? E eles já colocam aqui de forma transparente que o CRI representa 3,7% do patrimônio líquido do fundo, e o pagamento, né, em termos de provento, representa 3 centavos da cota em média, né? Esse, obviamente, é um dos riscos dos CRIs, dos fundos de CRIs, né, que é dar um problema em algum dos títulos, tá? Então foram até hoje feitas 3 emissões realizadas, lembrando que esse fundo ele vai realizar mais uma emissão. O prospecto definitivo dele vai ser disponibilizado no dia 14/2 e a partir do dia 21 vai ser o início do período de exercício, tá? E negociação dos direitos. As novas cotas vão ser emitidas aí a 106,95 e o que ele busca é captar em torno aí de 150 milhões de reais, né? Então, para quem é cotista desse fundo aí já vale a pena ficar antenado, tá? Então, só aqui trazendo a questão dos rendimentos dos últimos meses, né? Então, vamos pegar aqui quanto é que está a cota dele hoje. HG. Então, a cota dele hoje fechou a R$119 redondinho, né? A nova emissão, como eu comentei, pelo número que eu vi, ele era 106,95, tá? Então, vamos pegar aqui, pessoal. Vamos fazer o nosso cálculo de padeiro, né? Vamos pegar considerando o pagamento de janeiro, 74 centavos divididos por 119, vezes 100, né, para deixar mais claro aqui, ele pagou em torno aí de 0,62, tá? Nos últimos 12 meses,
Vamos puxar um pouquinho para cima e ficou na casa do 0,79, ficou na casa do 0,78, 0,79 com esses pagamentos maiores, né? Vamos botar aqui 0,79 divididos por 119, vai dar na casa aí do 0,66% yield atual, né? Considerando que ele pagasse aí na casa dos 77 centavos até 88 centavos. Se comparar com os outros fundos de CRI, ele paga até tá pagando um pouco menos, né? Então aqui tem algumas informações a respeito do balancete, que é mais informativo mesmo. Ele é um CRI que tem negociação, que faz parte do IFIX, né? Ele teve negócios em 100% dos pregões, volume negociado aí na casa dos 24,6 milhões. É um CRI relativamente tranquilo para a gente, um fundo relativamente tranquilo para a gente negociar. Tá? Hoje negociou ali 1,2 milhão hoje, né? Teve 280 negócios, foram negociadas 10.400 cotas, né? Então é relativamente tranquilo aí para negociar esse fundo. E às vezes, tá, pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência mesmo na hora de colocar a ordem, principalmente quando tem um spread, né, do comprador e do vendedor um pouquinho maior. Aqui tem a rentabilidade total, tá, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Desde abril de 2010, está com uma rentabilidade aí de 228,79% de valorização da cota. Opa, deixa eu tirar aqui. 228,32%, enquanto o CDI rendeu 136%. Então ele vem conseguindo entregar resultados bem acima do CDI, que é o objetivo desse fundo, tá? E aqui, pessoal, é bacana a gente dar uma olhada também investimentos por classe, né? Então 84,7% hoje está investido em CRI, ele tem que manter mais de 50%, mais de 51% investido em CRI. CRI corporativo, né, 84,7%, CRI residencial 9%, cotas de outros fundos imobiliários 3,7%, renda fixa 2,6%. E aqui tem o PL, né, por CRI, tem aqui os emissores, né, ou o que está sendo securitizado, né, Iguatemi Salvador, Helbor, BR Foods, Bangu Shopping, Shopping Goiabeiras, Croton, e aqui a Gafisa, que a gente viu que está com aquele problema ali de não pagar os juros, né, 3,73% do total. Ecopar, que é Atento, JSL, Laureate, que é de faculdades, né, Iguatemi Fortaleza, Rio Ave, Redditor, e assim por diante. Então tem uma carteira bem diversificada, tá? Aqui tem pelo rating, tá, pessoal? Esse fundo até ele passou por algumas mudanças mais recentemente, né? Com a entrada do novo diretor na empresa, foi em outubro do ano passado, se não me falha a memória, e ele está buscando aí comprar papéis com um rating mais elevado, né? Mas boa parte dos ativos aqui tem pelo menos rating AAA 2.7, A+, 5.5, AA 21.2, AA- 17.3, A+, 19.5, A 11.6, A- 8.8, e só que 11% seria BB+. Deve ter uma mixarinhazinha aqui em BB ainda. Então, com essa nova gestão, eles estão tentando melhorar bastante a carteira, tentando deixar a carteira mais conservadora, né? Quem entrou como diretor foi o Augusto Martins, né? Ele trabalhou muito tempo na Rio Bravo e desde 2017 ele já trabalhava como administrador de carteiras por Credit Suisse, né? E aqui, pessoal, as taxas médias de aquisição. Aqui são as taxas médias atuais da carteira, aqui as taxas médias de aquisição. Então aqui CDI mais 1,89, 22,4% da carteira. Maior parte IGPM e IPCA, né, índices atrelados à inflação, que é mais comum para CRIs. IPCA mais 8, 52,9% da carteira. IGPDI mais 7,68, 5,2%. IGPM mais 8, 19,5% da carteira. Aqui a diversificação por tipo de setor, né, alimentos, residencial, shopping, logística, educacional, saúde, lajes e call center, né, tá bem diversificado. E aqui a composição da carteira, né, é colocado aqui no relatório todos os títulos
qual é a emissão, se é a primeira, a segunda emissão, a série, o tamanho da posição, né, o tamanho da posição em relação ao patrimônio, a primeira aquisição, o vencimento de cada CRI, o rating também, a taxa e a amortização, né? O que significa essa amortização? É que o fundo, né, ele vai recebendo um pedacinho de volta do valor que foi investido em cada um desses CRIs, aqui o lastro, né, residencial ou corporativo. E bacana aqui também, né, que eles colocaram a carteira de CRIs, os empreendimentos, né? Então CRI pulverizado, rendimentos residenciais, aqui tem mais rendimentos residenciais, aqui tem o Iguatemi Salvador, Shopping Goiabeiras, que fica em Cuiabá, aqui a Ar Frio, que fica em Barueri, aí aparecem todos os imóveis aqui que estão securitizados, tá? Então tem bastante coisa que é bem transparente em relação a essa questão de informações, né, pessoal? Cuidado sempre que a gente pede e que também é feita análise na Capitalizo quando a gente vai recomendar algum fundo imobiliário que tenha papéis, é ver a qualidade dos CRIs, né? E outra coisa que é bastante importante também, inclusive o ano passado eu fiz 2 vídeos falando a respeito disso, é a velocidade com que o gestor consegue captar os recursos e já alocar, né? Eu acho até que eu tinha falado a respeito de um fundo da Kinea, que fez uma emissão, acho que foi de 300 ou 400 milhões, e ele não conseguiu alocar, né, não conseguiu alocar de forma rápida ou de forma eficiente os valores, e aí o dinheiro acabou ficando parado lá em LCI, em renda fixa. Isso aí acaba prejudicando bastante os cotistas, né? E tanto que é mais comum até a gente ver agora os fundos fazendo emissões menores, mais ou menos já com os CRIs garantidos, justamente para não prejudicar os cotistas e deixar o dinheiro parado. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse fundo imobiliário, podem colocar nos comentários ou podem nos chamar no WhatsApp e tirar as dúvidas diretamente com a gente, tá certo? Um abraço a todos e até mais.